Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira e última aula desta série de como desenhar fundamentos básicos. Espero que você tenha praticado alguns dos exercícios que eu sugeri para você nas últimas duas aulas. Hoje, com esse encerramento, eu quero mostrar para vocês alguns conceitos importantes, que é o que você vai fazer daqui em diante, tá? Que é vocabulário visual e você ser capaz de ter uma leitura do desenho, leitura e interpretação no sentido mais crítico mesmo, de você não olhar o desenho e só falar que é bonito ou feio, ou achar legal, agradável aos seus olhos ou não, e sim você conseguir interpretar relações de composição, formas, estruturas, e você vai ver por que alguns desenhos parecem mais interessantes, mais agradáveis, outros parecem mais estranhos ou até mais agressivos. Não é por acaso, não é só uma carinha feia ou uma carinha simpática que dá essa impressão. Toda a composição evoca na gente certas interpretações visuais no desenho. E nessa aula eu vou mostrar alguns desses aspectos para você, que talvez você até pratique sem perceber. Então também vai te dar essa conscientizada e eu vou falar de algumas coisas muito importantes, principalmente sobre como que você estuda desenho daqui em diante. Então vamos lá para a prancheta para a gente começar a nossa conversa. Muito bem, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês nesta última aula aqui é de um negócio chamado vocabulário visual. Para quem acompanha o canal há mais tempo, já me ouviu falando isso várias vezes. Entenda vocabulário visual como também repertório. Seria o equivalente a você ter mais conhecimento acumulado. Mas aqui em específico, no desenho, eu gosto de falar o termo vocabulário visual porque eu acho que ele é mais significativo pelo que isso de fato representa. Então, por exemplo, se eu pedir para você, tá me assistindo aí, desenhar um prédio de cabeça, eu acredito que o teu prédio vai ser um negócio mais ou menos parecido com isso daqui. Enfim, né, umas janelinhas do lado aqui, né? Talvez máximo um negocinho aqui assim, né? Falando bem a grosso modo. Vai ser um negócio mais ou menos parecido com isso. Um retângulo com um monte de janelinha. É ou não é? Por quê? Porque isso aqui é o que a gente chama de arquétipo. Ou você pode também assimilar a questão de ícone. Em inglês eles vão falar symbol, né? Mas eu acho que símbolo já tem uma outra conotação, pelo menos no nosso idioma. Acho que ícone seria um pouco mais próximo, mas acho que arquétipo é o que representa melhor, né? O que é um arquétipo no desenho? Ou um ícone no desenho, né? Existem vários tipos de arquétipo. Aqui em questão de no aspecto visual do desenho, seria aquilo que mais representa de forma básica uma ideia ou conceito. Então, quando você fala em um prédio, uma caixinha comprida com janelinhas é suficiente para representar essa ideia. Se eu falar um arquétipo de uma árvore, você vai provavelmente fazer aquela coisinha desse tipo aqui. É um ícone, mas também é um arquétipo. Mas vocês viram na aula passada que existem vários tipos de árvores, vários tipos de flores, não é? Mas com certeza esse aqui seria um arquétipo próximo de flor, a coisa mais óbvia que você tem. E nós temos arquétipos no sentido geral, assim, da figura, e temos arquétipos mais locais. Quem já é meu aluno, eu falo sobre esses arquétipos anatômicos, né? Desde uma proporção, uma distância de uma parte do corpo até outra, são vários arquétipos que a gente determina ali. São meio que imagens ou medidas fixas que nós abstraímos e repetimos elas sempre que queremos transmitir uma certa ideia, né? E para você conseguir fugir do arquétipo básico, você precisa expandir o seu vocabulário visual, porque senão, puxando só da cabeça, dificilmente você vai conseguir sair disso. Claro que o arquétipo é importante, porque você precisa dele para manter a ideia daquilo que você quer passar, né? Eu gosto de dar um exemplo bacana do arquétipo do peixe, né? Você pedir para qualquer pessoa desenhar um peixe, vai ser um negócio parecido com esse aqui, não é? Por que ninguém, quando você fala em um peixe, desenha um peixe de frente? Por que ninguém desenha um peixe de frente? Porque o arquétipo do peixe, se você fosse descrever o que é um peixe, provavelmente você falaria das nadadeiras, de um animal aquático, compridinho, fino, com uma barbatana, né? Um rabinho aqui atrás. Um peixe compridinho. Se você desenha um peixe de frente, você está anulando um dos principais arquétipos que te faz interpretar a ideia de um peixe, que é o comprimento dele.
de frente, ele vira praticamente um losango, com carinha, é ou não é? Então, entendeu o problema do arquétipo? Se você não tem um conhecimento mais amplo sobre um determinado ícone ou coisa que você queira desenhar, você dificilmente vai conseguir sair dessas estruturas mais fundamentais. E aí acontece o que a gente chama de o desenho ficar pobre, né? Ele é pobre visualmente, ele é muito só o prédio caixinha, né? E aí qual que é o lance para você aumentar o vocabulário visual? É você buscar referências, é você constantemente observar e praticar essas referências. Então não adianta você comprar revista ou baixar trocentas fotos e guardar no seu computador, você tem que praticar, porque sempre que você pratica, você ensina ao seu cérebro outras configurações possíveis de um prédio. Então, por exemplo, isso aqui é um prédio, mas eu também posso desenhar um prédio assim. Enfim, eu fiz 2 modelos de prédios aleatórios aqui, peguei uma referência na internet, né? Você hoje não tem desculpa de onde você pode encontrar referências ou não, mas veja, 2 prédios diferentes, muito mais interessante do que apenas uma caixinha. Claro que existem prédios que são meras caixinhas, mas com certeza isso aqui se torna muito mais verossímil quando você constrói, de repente, uma cidade, um ambiente, elementos mais detalhados que não se limitam ao arquétipo. O arquétipo principal do prédio, ele tá aqui. Ele é uma caixa comprida com um monte de janelinha. Ambos esses daqui são isso. Tanto que, né, a gente não consegue sair dessa lógica. No entanto, você tem como se fossem peças maiores encaixadas, certas divisórias, uma elevação aqui. Esse prédio, ele é um pentágono, né? Seria 5 lados, ele não é quadrado, a frente aqui ele é recortada. Só isso já deu uma diferença para ele. Então, sempre que você faz estudos desse tipo, você aumenta esse vocabulário visual na sua cabeça. Por exemplo, desenhar cachorros. Você pode desenhar um cachorro, mas quantas raças diferentes de cachorro nós temos? Na aula passada a gente desenhou um urso. E aquele parecia um urso pardo comum aí, mas o urso polar, ele é diferente. O urso panda, ele é diferente. Então, alguns elementos vão ser mantidos, mas algumas outras peculiaridades o tornam únicos. E é assim que a gente expande o nosso vocabulário visual. Por isso que você também percebe a maturidade de um desenhista quando você vê que ele tem esse vocabulário visual nos seus desenhos. Não estou dizendo que esse vocabulário visual é algo que você vai simplesmente tirar da sua cabeça, né? Toda vez que você vai desenhar um prédio, agora ele automaticamente vai ser um negócio super elaborado. Se você estiver muito acostumado a desenhar prédios, talvez, mas tenha certeza que desenhistas procuram referências para desenho até a idade muito mais velha. A questão é, o artista mais maduro, ele tem certos elementos do vocabulário visual e ele usa as referências para construir as suas ideias. Ele não é uma referência que ele vai pegar para copiar, ele vai assimilar certas ideias e transferir ela para os seus desenhos. Então, por exemplo, você pode fazer isso com roupas também, com uma certa dobra de roupa, uma armadura, mas não é que ele vai copiar igualzinho aquela armadura, né? O desenhista ele pode pegar certas proporções, certas detalhes ou proporções que ele viu naquela referência e adaptar para o desenho dele. E para isso, ele precisa conhecer como é esse processo de construção, estruturação, para incorporar no seu vocabulário visual e aplicar na sua criação. Então, sempre que você estiver criando, desenhando, alguma coisa que você queira criar, não pense que criar significa tirar só da sua cabeça. É necessário uma pesquisa de imagens e você vai tentar fazer um mix e aí transferir isso para o seu desenho, fazer uma espécie de salada na sua cabeça para construir. E para aumentar esse vocabulário visual, só treinando e esboçando e fazendo desenhos soltos. Repara que não é um desenho para você ficar meia hora em cada um. É um negócio solto mesmo. Às vezes você só quer pegar um pedaço de alguma coisa, um detalhe, e você faz rapidamente. E assim você pode até ir guardando esses estudos no seu caderno. Eu fiz rapidamente esses 2 prédios aqui, ele tá bem jogadinho, que é só para vocês entenderem como que eu fui construindo. Não que eu vá usar o prédio exatamente desse jeito, poderia usar, mas de repente se eu quisesse construir uma cidade, eu podia pegar um mix desse elemento aqui, ó, dessas peças encaixadas num prédio pentágono. Por que não?
De repente aqui, ó, num dos lados você tem uma peça que encaixa aqui, ó, né? Ou só um pedaço, de repente aqui em cima você tem só um detalhe, né? Assim, encaixado. É aí que você vai fazendo essa mistura e começa a criar conceitos. Mas, dificilmente você tiraria essas ideias dessas proporções e estruturas do nada, certo? Então, trabalhe sempre com referências, né? Expanda sempre o seu vocabulário visual. Eu também continuo expandindo o meu até hoje. É bem um vocabulário mesmo, né? Aprender outro idioma, sempre tem uma palavra nova que você nunca ouviu falar, alguma expressão, o mesmo vale para desenho. Próximo conceito que eu quero que você lembre-se desta aula aqui é o que eu chamo de você ser capaz de interpretar o desenho. Aqui a gente começa a dar um passinho um pouco adiante, que não é apenas um trabalho de você riscar, né, fazer aqui a técnica do desenho no papel, mas de você ser capaz de observar e desconstruir o desenho de outras maneiras. Este aqui é um livro da nossa editora, Fundamentos do Desenho, do Bruno Lima, e ele já fez uma amostra que eu acho que está muito mais fácil de mostrar para você algumas coisas dessas que eu estou querendo dizer aqui, né? Então, por exemplo, você tem aqui, veja o desenho desse coelhinho que ele fez, né? E não é apenas um coelhinho cartunesco, tem toda uma leitura que você faz dos elementos desse personagem. Então ele marcou aqui com uma série de setinhas, né? Todo um percurso dinâmico, como que você o percebe. Veja que essa figurinha, né? Parece um bichinho simples, correndo. Por que ele é carismático? Por que ele é fofo? Por que você olha para ele e acha ele divertido? E por que parece que ele está em movimento, embora seja um desenho paradinho? Por causa disso, certo? A forma como o desenho ele é construído, você percebe uma série de nós, de voltinhas nele. Nós lemos o desenho dessa forma, a gente interpreta dessa maneira. A gente não olha para as coisas de forma isolada. A gente tem uma leitura constante de giro. Então, essa figura nos dá a sensação de constantemente estar em movimento. Além disso, veja que ela é uma figura que ela tem uma boa unidade. É confortável olhar para ela. Então, você imagina realmente ele correndo em ritmo, bonitinho. Por quê? Olha como que as formas básicas aqui da relação dele é estável. Ele é quase que redondinho, ó. Não tem grandes desequilíbrios, não tem grandes pontadas para cima ou para baixo. Isso dá a ele um aspecto de unidade, ao mesmo tempo de movimento, por causa das linhas utilizadas para compor esse bonequinho. Veja isso aqui, ó. A gente chama isso de espaço negativo. Seria o que, se você blocasse esse bonequinho num retângulo, um quadrado aqui, a área que não está preenchida, que são esses coloridos, a gente chama de um espaço negativo, é o que não está desenhado. Veja como é relativamente proporcional os 4 pedacinhos. O amarelo é um pouquinho menor, mas não é desequilibrado. Você tem mais ou menos uma área parecida desses 4 espaços, o que também dá um aspecto de equilíbrio, de simetria na figura. Então é confortável, é dinâmico e ao mesmo tempo ele é fofinho de se ver. Diferente desse coelho que eu mostrei antes, que ele é bem mais pontiagudo, né? Ele tem ali o seu equilíbrio, mas ele é um pouco mais solto. Na interpretação visual dele, parece que ele é um pouco mais dinâmico, um pouco mais agressivo na forma como ele corre. Diferente desse, que ele parece mais equilibrado, mais fofo. Um outro livro que eu recomendo para vocês também, esse aqui, Framed Ink, do Marco Matteo, só tem em inglês, tá? É um livro sobre composição, mas também ajuda a ilustrar o que é isso que eu quero dizer com interpretar o desenho. Ele dá vários exemplos nesse livro, pensando em composição, como que a gente lê o desenho. A profundidade, a perspectiva, aqui ele simplifica a grosso modo como está distribuída essa composição. Então você tem todo um arco aqui, ó, com as armas deles, né? Você tem uma figura mais inclinada em que ele vai abrindo. Aqui na clareira ele é mais chapado, sem nada. Você tem essa progressão de profundidade, o que lhe dá ali uma leitura angular aqui. Você se sente imerso nessa imagem e lhe dá a interpretação de que algo está para acontecer. Alguma coisa está vindo. E faz jus à posição deles. Logo aqui embaixo você tem essa cena de perseguição. A moça pula no outro prédio, os outros estão indo atrás dela. Veja que essa simplificação.
você lê a imagem com essa direção. Só que aqui você tem um vão e o prédio em que ela segura. Então isso aqui ele bloqueia o percurso, certo? Eles correm para cá e bloqueia. Uma sensação de obstáculo. Então ela pula, ela está fazendo força para subir, porque isso aqui é uma parede, certo? É um outro prédio, ao mesmo tempo que ela está tentando escapar dos dois bandidos aqui, né? Então você tem essa leitura de movimento e bloqueio, então isso dá um impacto na leitura, né? O olho percorre aqui e para aqui. Veja que interessante isso aqui, ó. É um desenho muito simples. Você tem várias árvores e no meio uma árvore toda contorcida, certo? Aqui um S em meio a várias coisas. O que acontece aqui? Claramente, esse aqui é um elemento estranho no ambiente. A gente observa essa imagem e isso aqui é o que mais chama atenção, porque você tem uma quebra de padrões. Então, se você tem aí vários elementos repetidos e algo que sai desse padrão constante, isso aqui ele ganha uma importância muito forte na ilustração. Já aqui você tem uma composição bastante simétrica, mas é um simétrico que você tem uma vastidão muito grande. Você tem um carro aqui, um poste e nada. Isso dá uma sensação de solidão muito grande, né? Seu olho ele fixa nesse carro e você tenta se identificar talvez com o único elemento aqui que também não faz parte desse ambiente, né? É um elemento móvel aqui, o carro. Olhando ao redor com toda essa solidão, você de alguma forma se sente como parte desse carro. Parece que todo ao redor não tem nada, né? Então você tem esse sentimento estranho de solidão. Aquilo que eu mostrei para vocês, pessoal, são alguns conceitos de composição. Existem outros muito mais assim de desenho que você pode analisar para interpretar, para que você analise como que o desenho ele pode trazer sensações distintas, dependendo da forma como você constrói, compõe. Enfim, é um assunto muito amplo, muito vasto. Isso é só para você ter uma ideia, foi só uma pinceladinha de alguns outros conceitos que também ali são fundamentos de composição, fundamentos de estrutura e movimento do desenho, para você saber o quanto a gente pode ir além nessa interpretação do desenho. Eu vou mostrar mais uma coisa só aqui que é muito interessante você utilizar para construir personagens. A gente vai voltar nas 3 formas geométricas básicas: círculo, quadrado, triângulo. E por mais que elas sejam apenas estruturas muito simplórias, nós temos uma percepção sensorial acerca dessas 3 formas aqui. E isso é muito curioso, né? Parece algo tão simples, mas a gente percebe isso. O círculo, ele nos dá a sensação de algo mais amigável, mais seguro e com movimento, tá? Geralmente coisas que animaizinhos fofos, eles são redondos, bebezinhos, eles são mais rechonchudos, almofadas, elas são arredondadas, certo? O quadrado, ele dá uma sensação de seriedade, estabilidade, até maturidade, né? O quadrado, ele é uma forma fixa, estável, ela pressupõe equilíbrio, diferente do círculo que a gente vê movimento, ele sai rodando, mas o quadrado não. O quadrado ele é mais achatado, né, mais fixo, ele pode representar muito a maturidade também. Já o triângulo, ele é uma forma que nos dá a sensação de agressividade, né, ele parece mais ali uma coisa pontiaguda, mais ameaçadora, mais radical também, né, não necessariamente ruim, né, ele pode dar uma sensação de radical, e em alguns casos também pode dar a sensação até de movimento, de expressividade. Então você trabalhar essas 3 formas essenciais, elas são interessantes para você compor certas estruturas de personagens. Então isso aqui é só um exemplo rápido que talvez ajude você a visualizar o que eu quis dizer com essa assimilação de formas geométricas básicas, né? Então aqui mais amigável, uma coisa mais madura aí, né, mais chata, vamos dizer assim, e aqui, né, um triangular que representa um pouquinho mais de agressividade. Isso se aplica não somente ao rosto, mas também ao corpo, à proporção como um todo. Novamente vou mostrar outro livro nosso aqui, da Crase Editora, Criação de Personagens, que aqui eu apresento a você alguns
algumas ideias de personagem, né? Como você pode variar suas proporções e como que você lê certos arquétipos deles, né? Então veja que a mocinha, né? Ela tem essa proporção de ampulheta, né? 2 triângulos, que dá a ela um certo dinamismo, né? Um ar um pouco de, talvez aí mais descolado, mas ela não é ameaçadora. Veja, né? A cabeça dela é bem redondinha, as proporções dela aqui são bem fininhas. Já esse cara aqui, além de grandão, né? Ele é todo mais triangular, assim, o formato da cabeça dele, o peitoral dele. Né? Então ele já é mais ameaçador, ele parece mais agressivo, né? Já a garotinha e o bichinho, eles são bem redondinhos, que eles dão um ar mais amigável, né? Mais fofo. E o herói aqui, ele é bem quadradão, né? Então tem aquela coisa estável, né? O lutador, né? Talvez aí a justiça, né? Um à la Kamen Rider. Então são elementos que eles estão aqui, mas não estão. A gente não olha para esses personagens e pensa, ah, esse é o quadrado, esse é o triângulo, esse é o círculo. Não é nesse sentido. Mas você os percebe, né? E indiretamente eles nos dão essa sensação também. Isso é você começar a interpretar melhor os desenhos. É você observar como que certos elementos eles são combinados e construídos. Não é apenas uma questão de você pegar a forma básica e tacar lá, mas também o que você consegue observar nos personagens que você gosta, o que você vê aqui também, né? Nesses personagens que eu fiz, você pode ver um pouco dessas diferenças, né? Cabeça mais triangular, o rapazinho com piercing, então mais descolado. Repara quando eu falei radical ou agressivo, não quis dizer ruim, malvado, né? Pode ser também. Mas não, aqui você percebe um rapaz meio descoladão. Aqui, ó, ele tem já uma cara meio triangular, mas retangular também. Então esse queixo pontudo aqui dá um ar um pouco estranho dele, parece aquele cara meio esquisitão, mas ao mesmo tempo ele é meio compridão, assim, né? Essa cara esticada, então pode ser aquele cara meio atrapalhado, meio indeciso. Já esse cara e esse aqui, eles têm um rosto bem mais quadrado, né? O que dá a eles um ar mais de tranquilidade, serenidade, no caso desse moço. E aqui, né, talvez uma coisa mais da sabedoria, né, de um cara mais velho, um cara mais vivido, também meio quadradão. Aqui eu fiz para explicar a síndrome na mesma fase, que é outro problema que eu falo numa outra oportunidade, mas veja que a mocinha, o básico dela, é um rosto bem redondinho, então ela é bem assim, agradável de olhar para ela, ela é bem simpática, dá um ar de confiança, né, parece uma mocinha, todas elas, né, mocinhas bonitinhas, né, agradáveis. Isso é você fazer uma leitura do desenho. Isso é você ser capaz de interpretar o desenho. Observe os desenhos que você gosta. Observe as ilustrações que você pega por aí. Como o desenho foi composto, como o desenho foi feito. Existe uma outra coisa também que eu chamo de níveis de estilização, né, em que você pode trabalhar ali desde o mais realista até o mais estilizado. Então você vai mudando, né, lapidando a forma mais real para a forma mais icônica, que você tem ali uma interpretação diferente, isso dá uma outra cara para o desenho, mas enfim, já são aspectos muito mais avançados. Então esses foram alguns exemplos visuais aí do que eu quis dizer com vocabulário visual, mas você interpretar o desenho. Essa noção de você interpretar o desenho e observar esses pontos não é apenas para você olhar o desenho dos outros, e sim na forma como você vê a sua própria concepção do desenho. Claro que quando você começar a desenhar, você vai começar a reparar em coisas que antes você não notava. E isso é bom, significa que a sua percepção visual expandiu, você amadureceu nesse sentido. E em pouco tempo, eu acho que você vai começar a pensar em coisas que você não pensava antes, por exemplo, aquilo que a gente falou de consciência corporal, do movimento, desenvolver a visão 3D, como que você enxerga ali, né, no seu desenho, na construção, se as coisas estão nos lugares mais adequados, tudo isso é importante. E não pensa que é uma coisa que você vai simplesmente virar uma chavinha e já resolveu. É o que a gente está constantemente aí praticando. Você acha que quando eu vou desenhar uma pose complexa ou uma mão numa posição meio esquisita, eu não procuro referência até hoje? Eu não faço um outro rabisco, às vezes eu apago porque não ficou legal? É natural. O desenho é essa constante busca, esse constante processo de desenvolvimento. Vou deixar tocando aqui agora alguns desenhos que eu registrei aí fazendo, e você pode observar, né, a composição, a estrutura, enquanto eu converso
esses aspectos. Gui, por gentileza, divide a tela e coloca aí alguns desses desenhos. Por que está tocando a esses desenhos? Eu quero que você observe todo esse processo de construção do desenho, toda essa coisa solta, né, de você colocar a ideia no papel, tem toda essa busca também do esboço, da forma, da perspectiva. Toda essa visão 3D a gente acaba abstraindo e não fica uma coisa tão mecânica. Vai entrar mais pra frente também um outro negócio chamado desenho gestual, que é muito importante aí para você esboçar, estruturar o desenho. Cada material, cada tópico que você for aprender, você vai ter ali, né, algumas, eu vou chamar de regrinhas, tá? Mas não é exatamente esse o termo mais apropriado, talvez conceitos, né, que você precisa entender, precisa conhecer. Então, por exemplo, se você quiser pegar anatomia, você tem que ter algumas aulas para entender estrutura, proporções, não tem como fugir disso, certo? E eu não estou falando aqui nem de uma anatomia realista, ficar decorando o nome de músculo, não é isso. É você entender a estrutura, entender o mecanismo do corpo, entender ali as proporções fundamentais. Com o passar do tempo, você vai pegando ali as minúcias e você vai mesclar isso que eu apresentei para vocês aqui de visão 3D, vocabulário visual, né? Você entender essa relação das formas, tudo isso com o conceito mais, vamos dizer assim, mais quadradão, de proporção anatômica. E aí você chega em outro aspecto que são as estilizações, né? Você tem ali o corpo humano, mas você tem, né, uma estilização que transforma o desenho em um cartoon, que tem ali uma expressão diferenciada, tudo. Então você vai dedicar uma parte do seu tempo para estudar isso. Vai ver perspectiva, você vai começar nesse processo de novo, você vai ver alguns conceitos, são específicos de perspectiva, mas o que eu apresentei aqui, visão 3D, consciência corporal, vocabulário visual, a forma como você esboça, constrói, deduz ativamente onde vai estar cada pedaço do desenho, cada linha, cada forma, continua. Então é um passo adiante. Por isso que isso aqui que eu apresentei para vocês é fundamento. São só esses? Não, tem mais fundamentos ainda. Mas isso eu teria que fazer mais aulas aqui para vocês, eu teria que conversar mais com vocês aqui. Tem mais coisas desse tipo no canal? Tem, mas não está organizado dessa forma com essas 3 aulas. Aqui eu juntei de uma forma crescente, assim, algumas coisas que eu acho mais importantes, também para não cansar vocês demais, mas se você tiver interesse em conhecer em mais detalhes, aí você tem ali os cursos, você pode acessar se você quiser, tá? Não tô te obrigando a comprar nada, tá? Tem gente que interpreta isso da pior forma possível. Não, cara, é uma oportunidade, se não quiser não tem problema, eu já agradeço muito você estar assistindo, já fico feliz aí por você ter contemplado essas aulas e eu espero que tenha te ajudado, tá? E eu vou dar aquela dica essencial de como que você vai estudar qualquer tópico, tá? Porque assim, se você quiser, por exemplo, ver anatomia, ver perspectiva, ver gestual, ver algumas outras coisas, eu tenho aqui no canal outras semanas temáticas, são aí também 3 aulas só desse assunto, e você pode assistir, caso você não tenha assistido, tá aqui, é em formato live, também é aulão, tá? É mais comprido aí, mesmo esquema papel e caneta, tá? E como que você sempre estuda, né? Você tem ali papel e caneta, vai anotando e você precisa sempre fazer os exercícios daquilo que você viu no mesmo dia, tá? Existe um processo mental de aprendizado que a gente assimila conteúdo quando força uma informação a fixar na nossa memória permanente. Entenda que o nosso cérebro, ele funciona por camadas, tá? A gente vê informações o dia inteiro, né? Você anda na rua, tudo que acontece ao nosso redor a gente percebe, mas a maior parte das informações que o nosso cérebro capta, ela descarta, porque considera que não tem importância. Você talvez não lembre o que você comeu no almoço 3 dias atrás, porque não é uma informação relevante. Geralmente informações que têm ali um impacto emocional forte ou faz alguma relação de algo que faça você se lembrar com intensidade, isso fixa na sua cabeça e vai para sua memória permanente. Ou se você repete muito aquela informação, ela também tende a fixar na sua mente. Por isso que algo que você está estudando, que você precisa que fixe na sua mente, que você compreenda de forma ali lógica, você precisa estabelecer uma conexão de sentido e praticar aquilo assim que você vê aquela informação. Porque você força a sua mente, o seu cérebro, que aquela informação que você aprendeu é importante. Se você não exercita aquilo que você viu no estudo no mesmo dia, você vai esquecer. Não vai ficar na sua cabeça. Isso é cientificamente comprovado, tá? Então todos os exercícios que eu passei aqui, se você exercitou no mesmo dia, você provavelmente guardou
pelo menos uma parte daquela informação importante na sua cabeça. Você forçou seu cérebro a, ei, isso é importante. Se você só assistir e não praticar, em uma semana você esqueceu tudo. Inclusive, eu não recomendo que você faça certos cursos se você não tem um tempo para praticar o que você viu na aula depois. Isso vale para línguas, isso vale para cursos de software, qualquer coisa. Não é só assistir a aula, tem que praticar. E no nosso caso aqui, desenho, é prática. A gente é de uma área prática, não é de uma área teórica. Então, faça exercícios assim, viu a teoria, estuda no mesmo dia. É o que eu recomendo para todos os meus alunos, tá? A ideia é que esses conceitos que eu explico, no começo vai ficar meio engessado. No começo você vai estar o tempo, não, tem que lembrar aqui, não tem que puxar a linha aqui, ó, não sei o que, visão 3D ali, anatomia, tem que contar a cabeça, não sei o que, perspectiva, não, tem que puxar o ponto aqui e ali. Com o passar do tempo vai ficar tão natural que você vai acertar a perspectiva sem precisar puxar ponto de fuga. Você vai acertar a anatomia sem precisar contar a cabeça. Você vai visualizar que tem algo errado no seu desenho sem precisar ficar ali puxando as linhas para ver o volume tridimensional da coisa. No começo você tem que forçar para sua cabeça entender. Com o passar do tempo fica natural. E é aí que aconteceu a mágica. Você de fato assimilou e de fato está desenhando com mais naturalidade. Só que para você chegar nesse ponto, é só aqui, ó, igual eu tô fazendo, praticando. E isso, meu amigo, são anos, anos e anos e anos. Por isso você querer ser desenhista e ser artista não é um curso, não é um intensivão, é uma escolha de vida. Você vai estar a vida toda praticando isso e quando você menos perceber, de repente você está fazendo coisas que você nem imaginaria que você conseguia um dia. Então, permita-se evoluir, permita-se passar por esse processo do desenho. A vida é esse processo. Se você escolheu dedicar uma parte da sua vida para fazer arte, então deixe esse processo acontecer. Não fica só pensando no final, não. Não fica só esperando ali, talvez uma vaidade artística de olhar para um desenho, olha aí o que fiz, olha que incrível. Curte o processo. Aprecia o que está acontecendo ali, inclusive os momentos de aprendizado de erros. Olha que coisa horrível eu fiz aqui. Eu adoro fazer piada quando eu faço um desenho e fica ruim. Depois eu dou apelido para os desenhos, alguma coisa, os alunos dão risada, eu também dou risada, a gente passa a enxergar alguns errinhos que a gente cometeu com mais tranquilidade, né, de forma mais descontraída. Então são formas de você trabalhar e também o seu psicológico no processo de aprendizado, sem contar que às vezes com uma brincadeira a gente lembra daquilo e corrige porque criou uma conexão emocional com aquele probleminha e não vai mais fazer, vai lembrar da forma como tem que ser feito. Então tudo isso é importante, tá? Para finalizar aqui, se você tiver interesse em ter orientação mais especializada com avaliação dos exercícios, eu vou deixar aqui na descrição um link para os cursos online que eu tenho. Eu dou aula presencial em São Paulo, aqui também na Escola Área E, onde aí a gente tem um contato pessoal, tá? E mais uma vez, você não é obrigado, tá? É uma oportunidade que eu deixo para você. Se você não quiser, eu tenho certeza que a aula aqui já te ajudou. E se você quiser mais, confere aí. Semana da perspectiva, a semana da anatomia, semana do desenho gestual, aprenda a desenhar sozinho. São algumas séries parecidas com esta aqui que eu fiz para vocês aí, com aulas completas, com exercícios para você praticar os desenhos aí, né? E ter aí um desenvolvimento por conta, sem contar vários outros vídeos que eu tenho aqui para vocês. A gente também está propondo sempre desafios de desenho que você pode participar, quem sabe aí você ganha algum material em sorteios que a gente costuma fazer e fica esse convite para você. Tem os livros também da Casa Editora, conferir o meu trabalho na prática aí, meus quadrinhos, os livros didáticos. E olha, eu agradeço muito você por ter assistido essas aulas, obrigado mesmo por acompanhar o canal. Se você puder, deixa o seu like, deixa um comentário aqui para mim. Sugestões de mais semanas temáticas de aula, também escreve aqui que eu vou dar uma conferida. Eu fiz essas aulas para você e eu espero ter sido útil. Tá legal? Muito obrigado por assistir, por estar aqui presente comigo, né? E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e manda ver nesses desenhos. Até a próxima, pessoal. Tchau!